A educação básica começa pela reciclagem, pelo treinamento dos professores e pela valorização desse profissional. Com certeza, também. Eu acho que também. Isso, e a valorização não é só uma valorização salarial, né? Obviamente que é salário. E eu vou te trazer um outro dado. Porque só isso paga boleto, né? Pois é. 3% dos alunos hoje, entrando no ensino médio, sonham em ser professor. Então é uma profissão que a gente está correndo o risco de entrar em extinção. Aí o que acontece? Aquilo que eu te contei agora há pouco. As piores notas, os piores alunos, eles ficam sem opção ali no Enem. Eu vou fazer pedagogia e acaba virando professor. Então a valorização ela passa pelo salário, mas ela passa também por uma questão da sociedade. O professor ele tem que ser visto como uma figura de respeito, como uma figura importante, como a gente olha hoje para um médico, para um advogado, para um político. Eu comecei agora aqui, o senhor para lá, o senhor para cá, deputado isso, deputado aquilo, tapete vermelho e tal. Poxa vida, eu sou um funcionário público, assim como um professor. Por que é que a gente não valoriza? Eu tô sendo muito franco aqui, sabe? Eu até me assustei um pouco com essa deferência toda. Eu entendo, a gente representa a população, são 130 mil votos, mas como é que um professor que sai de casa às 5h30 da manhã, volta às 8 horas da noite, passa o dia inteiro dando aula, ganha um salário de miséria, não é respeitado dessa forma? Sendo esculachado por aluno. Esculachado por aluno, falta de segurança, tráfico de droga na porta da escola, não tem um acompanhamento. E aí que isso tudo faz parte da valorização. A própria reciclagem, treinamento. Eu acho que a visão ela tem que ser um pouco mais moderna nesse sentido, sabe? Porque até quem defende a classe muitas vezes defende de uma maneira muito corporativista, com um olhar muito pequeno. E a gente tem que entender que o professor só vai ser valorizado se o aluno valorizar, se o pai do aluno valorizar. E para isso ele precisa prestar um bom serviço. E para ele prestar um bom serviço, você precisa dar condições para ele prestar um bom serviço. Ter uma infraestrutura adequada, ter uma lousa que funcione, ter livros apropriados, ter o processo de reciclagem, ter o salário e tudo isso mais que a gente comentou aqui, né? É uma tarefa difícil, não vai ser uma coisa do dia para noite. É uma utopia? A perfeição no Brasil, eu arrisco dizer que sim. Não digo a perfeição, mas isso que o senhor coloca na mesa. Eu acho que não é uma utopia. Eu só não sei se vai dar tempo, por exemplo, dos meus filhos aproveitarem isso. Porque o sistema é muito complicado, né? Seus pais estudaram em escola pública? Não, meus pais estudaram em escola particular. Eu tenho tios que estudaram em escola pública, mas os meus pais já estudaram em escola particular. Mas na época dos meus pais, a escola pública ela era muito... a minha mãe, ela fez o magistério e ela foi dar aula em escola pública depois. Era muito valorizada a escola pública naquela época, né? Hoje em dia isso acabou. E eu entrei pra política, como eu te falei, eu tenho as minhas atividades, eu entrei com vontade de me estabelecer, de crescer na vida pública e de realizar. Se eu, sinceramente, achar que isso é uma utopia e que isso nunca vai acontecer e que vai ser impossível, eu volto para a iniciativa privada e acabou. A intenção aqui é plantar uma semente. Eu acho que há possibilidade disso acontecer, mas vai demorar. Então, por isso que a gente precisa plantar uma semente e, como eu te falei, eu preciso buscar aqui dentro com os meus adversários políticos os pontos de convergência. Porque se eu fizer tudo goela abaixo aqui, daqui 4 anos, vamos dizer, 4, 8 anos, muda o governo, entra um governo de esquerda e desfaz tudo que a gente já fez. Então, assim, a gente tem que convergir para que as coisas sempre evoluam e não aconteça o que vem acontecendo na política sempre. Entra um governo, desfaz, ou pior, para na metade tudo que o outro fez e começa tudo de novo. E não dá tempo, em 4 anos ninguém vai fazer nada. Realizar projetos sustentáveis, né? Exatamente. E aí eu tenho certeza que eu sentando com os meus colegas aqui do PT, por exemplo, do PSOL, enfim, e buscando alternativas para que a gente tenha uma educação pública básica, a educação básica de mais qualidade, valorizando os professores, ninguém vai dizer que é contra. O que a gente vai ter que entender é como que a gente vai chegar nesse fim. Mas o fim, eu acredito que todo mundo tenha o mesmo objetivo, que é uma escola de qualidade com professores valorizados. A dificuldade é que eu penso que a gente tem que chegar por um caminho, eles pensam que a gente tem que chegar por outro. Quem sabe a gente vai um pouquinho por aqui, um pouquinho por ali e consegue chegar dar um sede de um lado. Exato. É assim que funciona.